Bom, meus amores, agora nós vamos aí de aprofundamento, novidade, hein? Algumas propriedades dos compostos orgânicos. Agora a gente vai meio que mesclar química orgânica com inorgânica, interações intermoleculares, solubilidade. Vamos fazer uma mistureba aqui, vamos ver que bicho dá. Bom, moçada, vamos nessa. Temperatura de ebulição, temperatura de fusão, a ideia é a mesma. Então, a nossa primeira propriedade dos compostos orgânicos e também inorgânicos, né? Vamos tangenciar um pouquinho inorgânicos, analisar a variação da temperatura de ebulição desses compostos. Pink, o que eu preciso me preocupar para eu conseguir fazer algumas previsões a respeito das temperaturas de fusão e de ebulição? São 3 fatores. Primeiro deles, tipo e ou intensidade das interações intermoleculares. Meus amores, aqui a gente vai repassar rapidamente, é claro, as interações intermoleculares mais importantes. E também vamos falar um pouquinho de uma interação que não é intermolecular, porém tangencia esse conteúdo, que são as interações íon-dipolo. Bacana? Então a intensidade é um fator que eu tenho que me preocupar. Essa intensidade interfere na temperatura de ebulição. Depois, as massas molares desses compostos eu também preciso me preocupar. Por quê? Compostos muito pesados tendem a gerar uma maior dificuldade para a substância virar vapor. E também a quantidade de ramificações, principalmente quando falamos aqui de isômeros. Beleza? Então nós vamos perpassar aqui, ó, palavra chique, hein? Perpassar, ó que lindo. Nós vamos falar um pouquinho dessas 3 características, desses 3 fatores. Bacana? Bom, primeiro deles, as interações intermoleculares. Ponto importante, meus amores. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos dentro do composto, maior vai ser a intensidade das interações intermoleculares. Então, quando eu penso em interações intermoleculares, eu penso em interações entre moléculas. Então, quando eu falo entre moléculas, eu estou me referindo a compostos que fazem apenas ligações covalentes, ok? Então, interações intermoleculares são as interações que ocorrem entre compostos covalentes. Tranquilo? Então, quanto maior for a diferença de eletronegatividade desses átomos formadores do composto, maior a intensidade das interações. E essas intensidades sendo diferentes, eu posso nomear as interações também de modo diferente. Mas vamos ver isso devagar, beleza? Quanto maior for a intensidade das interações, maior será a temperatura necessária para eu conseguir separar as moléculas. Por que isso, meus amores? Olha só, quando eu falo de temperatura de ebulição, significa temperatura necessária para passar rapidamente moléculas que estão no estado líquido para o estado gasoso. Como consequência, eu preciso romper as interações existentes entre elas, porque eu tenho 2 fatores que influenciam na temperatura de ebulição. Um deles é a força coercitiva da atmosfera, é a força gravitacional que empurra os corpos para o centro da Terra. Então, quanto maior for essa força, maior vai ser a gravidade. Consequentemente, quanto maior for a pressão atmosférica ou a gravidade, tá? Quanto maior for a pressão atmosférica, maior será a força que prende as moléculas ao estado líquido. Consequentemente, maior a temperatura de ebulição. Essa pressão atmosférica é uma força coercitiva, ok? Entretanto, o segundo fator que altera a temperatura de ebulição, que é fruto de discussão nessa nossa aula de aprofundamento, são as interações
são as interações que fazem com que as moléculas se prendam uma à outra. Então, quanto mais intensas essas interações são, mais energia eu gasto para separar essas moléculas e, como consequência, maior a temperatura de ebulição. Tudo em paz, meus amores? Tudo isso pensando na comparação de massas molares próximas. Então vamos tomar bastante cuidado com isso, tá? Eu vou comparar aqui interações intermoleculares, entretanto, com moléculas que apresentam massas molares próximas, ok? Então, maior a intensidade da interação, maior a energia necessária para separar as moléculas, maior a temperatura de ebulição. Esse é um dos fatores. O outro é a pressão atmosférica, que a gente vai ver um pouco mais para frente, num próximo aprofundamento, referente a propriedades coligativas e também pressão de vapor. Bacana, mas isso aqui em verdinho fica para um outro momento. Bom, eu vou iniciar esse aprofundamento de uma maneira contrária ao que habitualmente aparece nos materiais. Normalmente nos materiais a gente costuma ver primeiro dipolo induzido, depois dipolo e ponte de hidrogênio. Aqui eu já vou começar com essa interação íon-dipolo. Essa interação íon-dipolo ela não é uma interação intermolecular. Por quê? Ela não acontece entre moléculas. Porém, ela está aqui dentro desse tópico, pois os vestibulares também colocam essa interação no meio do conteúdo chamado interações intermoleculares. Então, vocês vão encontrar exemplos de exercícios desse tipo de interação. Entretanto, não é interação entre moléculas, ok? Essa interação íon-dipolo é uma interação mais forte do que a ponte de hidrogênio. Ô Pink, pera lá. Na aula foi falado para mim que a ponte de hidrogênio é a interação mais forte? Sim, isso é verdade. A interação do tipo ponte de hidrogênio é a interação intermolecular mais forte. Lembra que eu falei que essa interação íon-dipolo ela não é do tipo interação intermolecular, porque ela não ocorre entre moléculas. Exemplo disso é o processo de solvatação de íons. Vamos imaginar aqui que eu tenho um íon positivo. Aí esse íon positivo, ele está rodeado por moléculas de água. Então eu vou ter o oxigênio aqui e os hidrogênios. Oxigênio aqui, hidrogênio. Depois, oxigênio aqui, hidrogênio. Não estou preocupado aqui com a quantidade de águas de solvatação. Tá? Apenas eu tenho moléculas de água rodeando o meu íon positivo aqui. Íon positivo, como é que chama mesmo? Cátion, isso aí. Então aqui eu tenho desse jeito. Ô Pink, se fosse o íon negativo, vamos lá? Eu pego aqui, vou desenhar aqui um íon negativo, um ânion. Vou até fazer ele maiorzinho para quem tiver no celular ter mais facilidade para enxergar, tá bom? Negativo aqui, meu íon negativo, bonitão, meu ânion. Agora eu vou colocar aqui as moléculas de água, olha que bonitinho. Ô Pink, mas você é descontrolado, hein, fi? Tem hora que você coloca a água de um jeito, depois você põe a água de outro. Que história é essa? Então, gente, olha só. A água, ela vai se aproximar do íon negativo pelo átomo de hidrogênio. Por quê? Porque o átomo de hidrogênio, ele é um átomo na água com polo positivo. Cargas opostas se atraem, né? Já o oxigênio tem carga negativa, por isso se aproxima do cátion pelo oxigênio. Então a água se aproxima do cátion pelo oxigênio e a água se aproxima do ânion pelo hidrogênio. Lembrando vocês que a molécula de água é uma molécula angular. Todas as moléculas angulares são polares. O que significa isso? Significa que o átomo mais eletronegativo
assume carga negativa, enquanto que os outros átomos assumem carga positiva no caso da água. Tá, gente? Mas ó, não é cátion, não é ânion, hein? É só uma densidade de cargas, por conta da deformação da nuvem eletrônica, ok? Esse processo que aconteceu aqui em cima, que eu representei para vocês, esse processo ele é chamado de solvatação. Solvatação. Ok? E isso faz com que esses íons fiquem livres e por isso haja condução de corrente elétrica. Bacana? Bom, belezinha. Aqui, ó, estou representando agora mais bonitinho para ficar mais fácil ainda. Essa é a representação e eu tenho essa organização desse jeito. E essa interação aqui, ela é mais forte que a ponte de hidrogênio. Ela retém mais as moléculas de água do que uma ponte de hidrogênio poderia reter. Bacana? Tudo em paz, meus amores? Então, ok. Agora, ó um exemplo de um exercício aqui, ó. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, que é o desenho 1. Desenho 1 aqui, poliacrilato de sódio. Aqui o nosso desenho 1. Ó, já estou apontando aqui o pink. Esse cara tem íons. Se liga nisso, hein? Então esse composto é um composto iônico. Mas pink tem um monte de outras coisas aqui, é um polímero. Não interessa. Quem que define o tipo de composto é a ligação mais forte, que é a ligação iônica. Fechou? Tá. São mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano, constituídas de fibras de celulose. Gente, não é uma pergunta, ele está afirmando, tá? Então, é uma afirmação, a ponto final. Gente, o mais importante do aprofundamento, na verdade, na química, é a interpretação do texto. Muitas vezes a gente perde uma questão por uma interpretação equivocada. Ele está afirmando, ó, esse desenho 1 retém mais água que o desenho 2, ponto. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às... Meus amores, olha só, aqui eu tenho um composto iônico, reter água. Então, o termo reter água significa que ele vai prender a água. Então, essa retenção de água, ela se dá melhor porque nessas fraldas, no polímero, a água gruda. Gente, pelo amor de Deus, entre aspas, tá? Gruda mais. Significa então que a intensidade das interações entre esses íons do composto 1, essa intensidade é maior do que aquela que ocorre entre a celulose, que está aqui, com a água. Perceba que aqui, ó, eu tenho OH. Então, essa parte, como essa daqui também, elas vão fazer uma interação mais forte das interações intermoleculares, chamadas de ponte de hidrogênio. Entretanto, as interações do tipo ponte de hidrogênio são mais fracas do que as interações íon-dipolo. Então, por que esse polímero retém mais a água? Porque a interação intermolecular dele é mais forte, é mais intensa do que as interações do tipo ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. E é por esse motivo que a resposta é letra E. Interação íon-dipolo mais forte entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Perfeito, meus amores? Tudo certo?